Intenções. Em ação de graças por 5 dias do nascimento de Liz Campos Nascimento e pelo aniversário de 16 anos do jovem Juarez Claudino Ferreira. Pela saúde de todos os enfermos e de modo particular pela grande recuperação litúrgica de Luiz Moraes, em sufrágio. Por 3 dias do falecimento de Tiffany da Silva Pereira, 6 dias de José Valentim, 7º dia de Murilo Batista Filho, 7º dia de João Luiz do Nascimento, por 9 anos de Bradamante Jeani. Em sufrágio também por José Antônio Nabeiro, Haroldo Nabeiro, Maria do Carmo, Carolina Magnani Alves, José Luciano de Lima, Ivonei Aparecido, Isildinha e Bruno Coelho, e por todas as almas do purgatório. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Congregados na mesma fé e numa só família, reunimo-nos para receber os dons do Espírito Santo, Criador e Unificador. Esta solenidade renove em nós a força do Espírito Divino, que nos envia para anunciar as maravilhas de Deus como apóstolos da paz, do perdão e da alegria. De pé, cantemos. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, donum Dei artissimi, fons vivus inis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turrite promissum Patris, sermone ditas gutura. Accende lumen sensibus, infundi amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpetui. Osten repelas longius, pacenque dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium, te utriusque Spiritus
Espírito de Deus, enchei os corações dos fiéis os vossos dons. Acendei neles o amor com o fogo abrasador. Vos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Vós unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, numa fé na unidade, para buscar sempre a verdade e servir o vosso reino com a mesma caridade. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante do Cristo, que envia para nós o seu Santo Espírito, a fim de renovar-nos em nosso coração e nos colocarmos na presença do Pai, reconheçamos-nos pecadores, necessitados de sua graça e de seu perdão, e confessemos os nossos pecados. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade
nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O Espírito de Deus nos impulsiona a falar a linguagem do amor, compreensível a todos. Ele nos reúne como única família na diversidade dos dons e nos envia em missão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém
judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheio de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, e da Frigia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo da Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós o escutamos anunciarem a maravilha de Deus, na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovar. E da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovar. E da terra toda face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovar. E da terra toda face renovar. Se tirais o seu espírito, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovar. E da terra toda face renovar. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovar. E da terra
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz.
de mim. Diante dos homens dos tronos, não tema o que possa dizer, que o meu espírito mesmo dirá. O meu espírito conduz quem ouve a voz do Filho meu. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem se sentar. Salve Maria. Salve Maria. Depois de 50 dias de termos celebrado a Páscoa da ressurreição do Senhor, depois de 40 dias de termos visto o Senhor se despedir dos seus e subir aos céus, voltar para o lugar de onde ele havia vindo, e ter prometido aos seus discípulos, a partir do momento em que seriam chamados a permanecerem juntos em Jerusalém, até que ele mandasse do alto o Consolador, o Espírito prometido. Hoje nós temos esta alegria de, reunidos no nome do Senhor, para o seu louvor, celebrarmos esta grande festa, eu até diria, importantíssima festa que chamamos Pentecostes, aonde nasce, na força do Espírito Santo de Deus, a Igreja de Cristo, aonde, pela ação do Espírito Santo de Deus, enviado a nós pelo ressuscitado, nós agora, planificados nesse Espírito, somos chamados a darmos continuidade ao anúncio do Evangelho, à construção do reino, a formarmos unidade. Ouvimos na segunda leitura, quando o apóstolo Paulo fala aos coríntios: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. É exatamente esta força do Espírito Santo
que nos faz levantar, que nos coloca na presença do Deus e a amá-lo como Ele merece e como Ele quer ser amado. É exatamente na força do Espírito Santo que nós, muitas vezes, colocados em meio a tantas tribulações, tantos problemas, tantos sofrimentos, é na força do Espírito Santo que conseguimos permanecer de pé, conseguimos ser fiéis e conseguimos colocar a nossa esperança na palavra do Senhor e no poder do Senhor. É pela força do Espírito Santo que nos reunimos todos os domingos em Assembleia dos Santos para a adoração, para o louvor, para a participação na comunhão, aonde, pela força do Espírito Santo, nós comemos o corpo do Senhor, nós bebemos o seu sangue. É na força do Espírito Santo que nós dobramos o nosso joelho na presença de um sacerdote, confessamos os nossos pecados e recebemos o perdão de Deus. É na força do Espírito Santo que nós renascemos pela água e por esse Espírito no sacramento do batismo para a vida nova em Deus. É na força do Espírito Santo que nós recebemos o Santo Crisma, o que nos torna apóstolos entre os apóstolos, viventes daquilo que aprendemos. É na força do Espírito Santo que, doentes, recebemos a imposição das mãos de um sacerdote, recebemos a unção com o santo óleo dos enfermos e somos perdoados dos nossos pecados e curados de nossas doenças. É na força do Espírito Santo que, diante do altar do Senhor, se formam igrejas domésticas através do sacramento do matrimônio. E é nessa mesma força que Deus suscita no meio do povo homens que levem adiante essa missão através do sacramento da ordem, o sacerdócio. O que isso significa? Que o Espírito Santo de Deus é a vida da igreja. Sem o Espírito Santo, não seríamos igreja. Antes de receberem o Espírito Santo de Deus em Pentecostes, os discípulos de Deus, ainda que com Maria no meio deles, se encontravam fechados ainda, tímidos, temerosos, com medo do que pudesse vir. Estavam numa grande sala, em oração, com Maria ao lado deles, mas estavam fechados. De repente, como ouvimos a narrativa, um barulho, um vento impetuoso, línguas como que de fogo que paira sobre cada um deles. E esses homens, as mulheres que estavam lá, plenificados do Espírito Santo de Deus, se levantam com coragem. Aquela covardia acaba, o medo acaba, a tristeza acaba. Levanta-se agora a coragem. Acende-se com toda a força no coração de cada um deles a fé. Cresce no amor deles, no coração deles, o amor a Deus. E o que eles fazem? Se levantam e proclamam aos quatro ventos que aqueles que eles haviam matado, ressuscitou. Aquele que eles pensavam derrotado, é vitorioso. O Cristo Senhor está nos céus, na glória do Pai. E agora é o Espírito Santo que age na vida da igreja. É o nascimento da igreja. Lá na cruz, quando Cristo derramou sobre nós o seu sangue até a água, ele deixa muito claro para nós os sinais dos sacramentos. Aqui em Pentecostes é a igreja que nasce. São os filhos e filhas de Deus que se levantam e, assumindo o seu batismo, assumindo a sua vocação, assumindo a sua fé, anunciam com alegria. Todas as partes do mundo, o Senhor ressuscitou. E com Ele um dia nós iremos ressuscitar. Falamos muito dos dons do Espírito Santo. Falamos que somos 7. É muito mais do que isso. A ação do Espírito Santo não tem limites, não tem tempo, não tem nada. Ela abrange
toda a nossa realidade. Mas temos colocados ali aqueles 7 que nós estamos habituados a meditar, a pensar. E cada um dê uma olhada, dê uma lida naqueles dons que estão ali. Examine o seu coração e pense, na luz do Espírito Santo, de quais desses dons eu estou mais precisando no momento. É a fortaleza? É o conselho? É a ciência? É a piedade? É o temor de Deus? Qual desses dons? Neste momento, eu estou precisando. E peça. Peça com Maria. Peça com os apóstolos do Senhor, que o Espírito Santo dê a você este dom. Olhando os dons do Espírito Santo, as maravilhas operadas em Pentecostes, pense na sua vida. Qual é o momento que você está passando agora? É de alegria? Louvado seja Deus. Peça ao Espírito Santo que conserve. É um momento difícil, de tristeza, de despedida, de doença? Peça ao Espírito Santo que te fortaleça e que te faça superar esse sentimento, esse sofrimento, esse problema. O Espírito pode. Se Paulo vai nos dizer que não podemos dizer que Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus, então ele também vai afirmar na nossa vida que é esse mesmo Espírito Santo de Deus que nos mostra o poder de Deus na nossa vida. Nós cremos nisso. O Espírito Santo, dom de Deus, é amor. O amor gera a unidade, a comunhão fraterna. Temos unidade nas nossas famílias? Temos unidade nas nossas comunidades paroquiais? Peçamos ao Espírito Santo de Deus, Ele nos dá. Há momentos que eu não consigo entender a problemática da minha vida. Vamos pedir o entendimento ao Espírito Santo, Ele nos dá. E assim nós poderemos, de pé, na presença do Senhor, cantar com Maria as maravilhas que Deus fez e faz na nossa vida. De pé com os apóstolos, também nós seremos capazes de dar a nossa própria vida em defesa do Evangelho, no anúncio do Cristo ressuscitado. Que Maria, ela que é a mãe em Pentecostes, que ela possa estar no meio de nós, nos incentivando como incentivava os discípulos do Senhor, nos fortalecendo e nos animamos, a fim de que nós também sejamos repletos do Espírito Santo de Deus e anunciemos as maravilhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo,
Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, imploremos a Deus, nosso Pai, que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar a sua renovação pascal, dizendo com alegria: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo, seu presbitério e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos extravios do próprio coração, para que o Espírito do Senhor os ilumine, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos fiéis da nossa diocese, para que o Espírito nos faça crescer na caridade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos povos que sofrem os horrores da guerra, a fim de que o bom senso prevaleça e a paz seja instaurada no meio dos povos, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e onipotente, que na manhã de Pentecostes enviastes o Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos como eles, testemunhas do Evangelho, para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentamos as oferendas do pão e do vinho, para serem transubstanciadas no corpo e no sangue de Cristo, alimento que nos torna sempre mais unidos na fraternidade e no amor. Cantemos. Espírito Criador, com o Pai fazer fecundo o solo imenso do mundo, pra nos dar trigo e flor. Benditos sois noite e dia, por tão grande doação. Fontes sem fim de alegria, são matérias pro nosso pão. Espírito Criador, foi dom de vossa bondade encher-nos de habilidade pro trabalho, Senhor. O Pai, vós sois bendito, por quem dais a nossa mão, com poder quase que infinito, continuar a criação. Espírito Criador, bendito sempre sejais por tudo isso e bem mais, pelo imenso dom do amor, Pela força no terreno, pelo dom de fazer pão, por esse impulso sereno, pra nos dar em comunhão.
Espírito Criador, com o Pai fazeis fecundo o solo imenso do mundo, para nos dar trigo e fruto. Benditos sois noite e dia, por tão grande doação. Fontes sem fim de alegria, são matérias pro nosso pão. Espírito Criador, foi dom de vossa bondade encher-nos de habilidade pro trabalho, Senhor. Como Pai, vós sois bendito, porque dás a nossa mão, com poder quase que infinito, continuar a criação. Espírito Criador, bendito sempre sejas, por tudo isso e bem mais, pelo imenso dom do amor. Pela força no terreno, pelo dom de fazer pão, por esse impulso sereno, para nos pôr em comunhão. Espírito Criador, com o Pai fazeis fecundo o solo imenso do mundo, para nos dar trigo e flor. Benditos sois noite e dia, por tão grande doação. Fontes sem fim de alegria, são matérias pro nosso pão. Espírito Criador, foi dom de vossa bondade, enchei-nos de habilidade pro trabalho, Senhor. O Pai, vós sois bendito, porque dás a nossa mão, com poder quase que infinito, continuar a criação. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Infundi, ó Deus, a bênção do vosso Espírito nas oferendas aqui presentes, para que se acenda em vossa Igreja aquela caridade que revela ao mundo o mistério da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude dos mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas.
desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus, e une numa só fé a diversidade de raças e línguas. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Luiz Antônio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção por Cristo Senhor nosso. Amém. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente
e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja elevada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Tífane da Silva Pereira, 4 dias. José Valentim, 6 dias. Murilo Batista Filho e João Luiz do Nascimento, 7 dias. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos todos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Senhor, vem dar-nos sabedoria de fazer tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, esta luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, esta luz, e nós veremos que o pão é Jesus. dai-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos
que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, esta luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar à mesa. Para quem luta, Deus quer o pão. Dai-nos, Senhor, esses dons, esta luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, esta luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de Pentecostes, Rogai por nós. Oremos. Ó Deus,
que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhes destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se assentar um momento para os avisos? Hoje acontece no ginásio de esportes lá de Itapecerica da Serra o encontro sinodal diocesano. Então, o encerramento, da primeira fase diocesana do sínodo, pedido pelo Papa Francisco. Então, já às 9 horas, tem o seu início, e às 15 horas teremos a missa presidida por Dom Luiz, juntamente com o clero que se fará presente. Então, haverá vários momentos de louvor, de adoração, pregações, enfim, a presença do Davidson Silva. Também estava prevista a animação do padre Alberto Gambarini, pároco de Itapecerica, mas, segundo informações, ele não está bem, então eu até peço a oração dos senhores pela saúde do padre Alberto. Lembrando, próximo final de semana de consagração mensal do quilo e do dízimo. Então, nós precisamos contar com a generosidade e com o compromisso de cada membro da paróquia, tá bom? No dia 18, teremos curso de batismo das 14 às 18 horas. Informações e inscrições na nossa secretaria paroquial. Nesse mês de junho, nos dias 25 e 26, a partir das 15 horas, a nossa comunidade matriz vai realizar também a sua festa junina, o momento das pastorais, os membros, o povo de Deus, que aqui participa, também se confraternizar nessa festa. Então, a partir das 15 horas do dia 25 e 26, então está previsto, barracas de comidas e bebidas típicas, brincadeira e até quadrilha, o povo vai dançar aqui, Então, todos são convidados a participar. E hoje, o último dia da quermesse também da comunidade Nossa Senhora de Fátima, do Jardim Emília. Os que ainda não participaram, a última oportunidade. Os que participaram já e gostaram, também a última oportunidade de participar. Para a gente aqui realizar a nossa festa junina, nós estamos fazendo aqui uma ação entre amigos, que é a rifa de 2 cestas de produtos juninos. Apenas R$3 cada convite e contamos com a colaboração e a generosidade dos senhores. Cristo, luz do mundo, fonte eterna de vida e de salvação, Senhor, Rei da glória, permanecei em nós com vossa luz inefável. Ó Sol da justiça e amor sem fim, derramai sobre o vosso povo e sobre esta comunidade a força de vossa misericórdia. Dai-nos, pois, por vossa graça, permanecermos unidos a vós e entre nós,
e assim vivermos constantemente sob a vossa luz. Vós que sois a luz do mundo e reinais para sempre, junto com o Pai e o Espírito Santo. Ó luz dos meus olhos, doce Senhor, defesa dos meus dias, iluminai, Senhor, o meu caminho, pois sois a esperança na longa noite. Ó chama viva da minha vida, ó Deus de minha luz. Dignai-vos, ó Cristo, acendei as lâmpadas de nossa fé, e que elas refugiam em vosso templo e em cada um de nós, e assim, iluminados por vós, jamais nos desviemos dos vossos caminhos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com Maria e com os apóstolos do Senhor, anunciando na força do Espírito que o Senhor ressuscitou, ide em paz, que o mesmo Cristo Senhor os acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus, repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor, e em mim brotou. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Servir ao Senhor com toda alegria, vinde exultaremos. Vamos ao Senhor. Saber que o Senhor é Deus e Salvador, só a Ele pertencemos. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor.